Olá, que bom ter a sua companhia aqui no O Eu Profundo. Hoje, a nossa conversa vai girar em torno de uma história antiga, sabe? Mas com ecos, assim, muito atuais. A parábola conhecida como dons e talentos. O nosso ponto de partida é esse tema fascinante, que conta sobre um senhor e três servos. Antes de uma viagem, esse senhor confia a cada um deles certos talentos, né? A nossa missão aqui é desvendar o que essa narrativa pode nos ensinar sobre como a gente lida com as oportunidades, os desafios e, bom, o potencial que carregamos. Então vamos começar a desembrulhar essa história? Ela já começa, assim, de forma bem impactante. Um senhor que é descrito como sábio e poderoso, distribuindo recursos valiosos. Imagina só a cena. Ele chama esses três servos de confiança. Para o primeiro, nossa, a responsabilidade é grande. 5 talentos. E que talentos, né? Saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. A instrução é direta. Multiplica-os em benefícios dos teus filhos e teus irmãos. É quase como se ele recebesse um kit de ferramentas superpotentes, com um manual bem claro. Use para o bem comum. Pensando na nossa vida, né? Ter saúde para correr atrás, ter algum recurso para ajudar, ter um jeito especial para fazer alguma coisa, saber discernir o certo do errado, ter alguma influência, são como ecos desses dons, não acha? Oportunidades para a gente deixar uma marca positiva. Já o segundo servo, ele recebe 2 talentos: inteligência e poder. A missão dele tem um foco um pouquinho diferente. Estende estes patrimônios às minhas construções eternas. Aqui, parece que a ideia é mais usar a cabeça e a influência para criar algo que dure, sabe? Que vá além do imediato, que contribua para um projeto maior. É como, sei lá, usar a inteligência para resolver um problema complexo na comunidade ou o poder pessoal para mobilizar gente para uma causa nobre, né? E aí, chegamos ao terceiro servo. Ele recebe só um talento: a dor. Mas olha, a descrição é surpreendente. Chamada de lâmpada sublime, dom celeste da iluminação espiritual. E a ordem: acende-a em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Nossa, chamar a dor algo que a gente instintivamente rejeita de dom e lâmpada, isso realmente provoca, né? Que tipo de luz pode vir de algo tão difícil? Fascinante é notar que os dons são diferentes, talvez calibrados para cada um, mas a responsabilidade de fazer algo com eles é universal na história. E claro, como em qualquer tarefa onde se recebe algo de valor, chega a hora de prestar contas, né? O tempo passa, a narrativa até diz que correu, célere, e os servos retornam. O primeiro servo se apresenta e, nossa, com orgulho entrega 10 talentos, dobrou o capital inicial. Mas o mais interessante não é só o resultado em si, é o processo que ele descreve, sabe? Ele diz: respeitando a saúde, adquiri o tempo, espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima, movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio e distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. Veja bem a dinâmica, ele não ficou guardando os dons, ele colocou em movimento, fez circular, compartilhou. Mas essa multiplicação parece quase mágica, né? Tipo, respeitando a saúde, adquirir o tempo. Como isso funciona na prática? Não é tão direto assim, né? Converter saúde em tempo ou riqueza em gratidão dessa forma automática. Qual que é o segredo por trás dessa multiplicação toda? Ótima pergunta. Não é mágica. De jeito nenhum. É mais causa e efeito com propósito, sabe? Respeitar a saúde implica o quê? Cuidar dela, né? O que realisticamente prolonga a vida útil. O tempo produtivo, o tempo para agir, daí o adquirir o tempo. Faz sentido, né? Ah, tá, entendi. Cuidar da saúde te dá mais tempo útil? Mais disposição? Ok. Isso. E espalhar a riqueza não é só doar dinheiro, por exemplo. É investir no bem-estar dos outros, o que naturalmente gera um retorno imaterial super poderoso. A gratidão.
Usar a habilidade a serviço dos outros, claro, atrai reconhecimento, a estima. O discernimento aplicado nas decisões evita extremos, leva ao equilíbrio. E a autoridade, quando usada com justiça e para o bem comum, cria um ambiente de ordem, de confiança. Ou seja, cada dom, quando é usado ativamente com uma intenção construtiva, ele gera um juro positivo, vamos dizer assim. Um novo talento derivado. Entendi. É como um investimento que rende, só que em qualidades e resultados, não só dinheiro. Exato. E o Senhor reconhece essa gestão ativa, né? Ele valida o método e promete mais responsabilidades. O segundo servo segue uma lógica parecida. Retorna com 4 talentos, o dobro, e a explicação dele é igualmente reveladora. Elevando a inteligência, obtive o trabalho, e submetendo o poder à tua vontade sábia, atraiu o progresso. Aqui a conexão é bem clara. Inteligência parada é só potencial. Fica lá, né? Sem uso. Pois é. Aplicada, direcionada, que ele chama de trabalho, ela gera resultados concretos. E o poder, quando não é usado para dominar, mas está alinhado a um propósito maior, à vontade sábia, ele impulsiona o desenvolvimento coletivo, o progresso. Ele também é elogiado e recompensado. Faz todo sentido. Inteligência sem ação é enfeite, né? E poder sem sabedoria, nossa, pode ser bem destrutivo. Ele usou os dois de forma construtiva. Mas aí vem o contraste, né? O momento tenso. Exato, o momento de tensão. O terceiro servo. Ele devolve o único talento, a dor, intacto, e a justificativa dele é o ponto central da questão toda, eu acho. Ele não diz, eu falhei. Ele aponta o dedo. Culpa os outros. Isso. Acusa o Senhor de ser austero e exigente, de colher onde não semeou, rotulador de indesejável herança, fardo difícil que o atrapalhou. E aí ele confessa o motivo real: medo. Tive medo, ele diz, e por isso escondeu o talento. É uma clássica transferência de responsabilidade, né? Ele culpa o dom e o doador pela própria inação. É fácil a gente condenar o terceiro servo, né? Mas, pensando bem, quem nunca sentiu aquele medo que paralisa diante de um desafio que parece grande demais ou de uma dor que assusta muito? A linha entre o medo que protege a gente de perigos reais e o medo que aprisiona e impede de crescer, ela é bem tênue, não acha? Como que a parábola lida com essa complexidade do medo? Você tocou num ponto crucial. A parábola não nega o medo, de forma alguma, mas o enquadra de um jeito diferente. O erro do servo não foi sentir medo, isso é super-humano. O erro foi deixar que o medo ditasse a ação. Ou melhor, a inação. Ah, entendi. Não foi o sentir, foi o fazer. Ou não fazer. Exato. Ele não usou o medo como um sinal para ser mais cauteloso ou para buscar ajuda, talvez. Ele usou como justificativa para a paralisia total. Ele enterrou o talento. A parábola sugere que o medo, nesse caso, não foi uma avaliação de risco prudente. Foi mais uma desculpa para a ociosidade, como o próprio Senhor aponta depois. E o ponto mais contraintuitivo aqui talvez seja esse. A parábola coloca a dificuldade, a dor, não como um fardo para a gente evitar a todo custo, mas como uma ferramenta específica, designada para a iluminação. Uma ferramenta que se perde se não for usada, entende? O medo virou a barreira para usar essa ferramenta. Entendi. Então a crítica não é ao sentimento em si, mas a rendição a ele. E a resposta do Senhor é dura, né? Primeiro uma tristeza, depois a firmeza. Servo mau e infiel. A acusação é direta. Como poderias multiplicar minha bênção se nem ao menos te deste ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantiveste a lâmpada apagada? O mínimo que se esperava era a tentativa, né? De entender, de acender a tal lâmpada. E o Senhor ainda diz mais, né? Que foi a ociosidade do servo que criou toneladas de angústia e fantasmas. Isso é forte. Sugere que a própria inação, o evitar do problema, acabou gerando mais sofrimento do que a dor inicial teria gerado se fosse enfrentada.
É como aquela bola de neve que a gente fala, né? A gente adia enfrentar algo difícil e a ansiedade, a imaginação nossa, transformam aquilo num monstro muito maior do que talvez seja. A falta de ação acabou alimentando o medo e a angústia dele. Precisamente. O Senhor deixa explícito o propósito que foi perdido ali. A dor era a oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho. Era uma chance de autoconhecimento, de resiliência, de adquirir sabedoria. E essa luz podia até transbordar, né? Amparar seus companheiros. Ao rejeitar a ferramenta, ao não acender a lâmpada, ele não escolheu a segurança, como talvez pensasse. Ele escolheu, na verdade, sombra e desesperação. Perdeu a chance de transformar a experiência difícil em crescimento. A parábola é muito clara nisso. Potencial não realizado é potencial perdido. A inação não é neutra, sabe? É uma forma de desperdício ativo. E o desfecho é impactante mesmo. Ele só percebe o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando está lá, nas trevas exteriores, sozinho e desamparado. Uma imagem poderosa da consequência, né? Isso faz a gente pensar. Quantas vezes a gente só valoriza uma lição difícil depois que a tempestade já passou? A gente olha para trás e fala, nossa, aquilo me fortaleceu, ou aprendi muito com aquela fase. A tragédia do terceiro servo foi não ter tido essa percepção a tempo, né? A tempo de agir diferente. Diante disso tudo, então, como é que a gente traz essa história para a nossa realidade, para o dia a dia? Como aplicar esses ensinamentos? O primeiro passo, me parece, é fazer um inventário honesto dos nossos próprios dons. E aqui, a parábola convida a gente a alargar o conceito, né? Não só os talentos óbvios, tipo tocar um instrumento ou ser bom de conta, mas a saúde, o tempo, a capacidade de amar, de aprender, a nossa inteligência, os relacionamentos. E sim, até as dificuldades, as nossas dores particulares. Reconhecer tudo isso como parte do nosso capital inicial. Exatamente. E o segundo passo que a parábola martela o tempo todo é a ação. O valor não está em ter o dom, mas em movimentá-lo. Dons parados, eles estagnam, perdem o valor. A saúde precisa de cuidado ativo, né? E ser usada para viver bem. A inteligência precisa ser aplicada, gerar soluções. A habilidade tem que ser praticada, compartilhada. E a dor? Aquele talento incômodo. A sugestão radical da parábola é: não fuja, não enterre. Encare, examine, tente entender o que ela pode te ensinar. Acenda a lâmpada. Tentar extrair aprendizado e força dela é o que a transforma. Enterrar qualquer talento, seja ele fácil ou difícil por medo ou por preguiça, como fez o terceiro servo, leva à estagnação, ao remorso. A mensagem é forte. Use o que você tem, ou vai perder até o que pensa que tem. E os exemplos práticos ficam mais claros agora, né? Usar uma habilidade sua, mesmo que simples, para ajudar alguém, sei lá, consertar algo para um vizinho, oferecer uma escuta atenta para um amigo. Isso é movimentar a habilidade e gerar estima, gerar gratidão. Usar a inteligência para organizar melhor a rotina, encontrar uma solução lá no trabalho, planejar um projeto pessoal. Isso é gerar trabalho e progresso. E quando a dor aparece, uma perda, uma frustração, um erro que a gente cometeu, a pergunta ativa seria: ok, isso dói. Tá doendo. Mas o que essa dor está tentando me mostrar? O que eu posso aprender aqui para não repetir esse erro ou para me tornar mais resiliente, mais empático, talvez? Isso é tentar acender a lâmpada, né? Puxa, fizemos uma bela análise desse tema hoje, não é? A mensagem que fica ecoando bem forte para mim é que tudo na vida, do mais agradável ao mais penoso, pode ser visto como uma matéria-prima, sabe? Uma oportunidade. O resultado final depende menos do talento inicial e muito mais da nossa atitude. A gente usa com um propósito, com coragem, com vontade de aprender e contribuir. Se sim, ele floresce, se multiplica. Se não, ele murcha. E talvez a provocação final para a gente refletir seja esta. Será que estamos sendo realmente honestos a olhar para todos os nossos talentos? Ou temos aquela tendência de focar só nos dons fáceis, nos que brilham mais, e varrer os difíceis, como a dor, para debaixo do tapete?
Será que, ao evitar o desconforto de acender a lâmpada da dificuldade, seja por medo ou por puro comodismo, não estamos, na verdade, escolhendo permanecer numa penumbra autoimposta, perdendo chances valiosas de crescimento e de encontrar uma luz que talvez só aquela experiência específica poderia oferecer? Se a dor é uma lâmpada, como diz a parábola, será que nosso foco está só em consertar a lâmpada quebrada, em fazer a dor parar, em vez de aprender a usar a luz que ela já emite, mesmo que seja uma luz diferente da que a gente esperava ou queria? Fica a pergunta. Uma pergunta poderosa mesmo para a gente levar daqui. Muito obrigado pela companhia nesta exploração profunda aqui no O Eu Profundo. Obrigado pela companhia e até a próxima.